A nossa história mudou. E como o Guto disse, nós estamos agora no capítulo 29 de Atos, escrevendo a história. Você pode concordar comigo que estamos agora numa missão de fazer a história, no sentido de pregar o Evangelho, de sermos testemunhas, de transformarmos a vida das pessoas. Eu não sei quanto a você, mas eu já chorei um bocado esses dias aqui. E Deus nos sensibilizando para que a gente não perca de vista aquilo que um dia Ele nos transmitiu. Não tem como normal algumas coisas preciosas que você recebeu. Eu tenho algumas coisas para compartilhar e pensando no que eu vou compartilhar, me lembrei muito de Atos no capítulo 7. Quando Estevão começou a narrar a história de Israel. Eu vou narrar aqui um pouquinho da história de tudo o que tem acontecido. Com quem nasceu o Rema? Um homem que Deus levantou nos Estados Unidos, Kenneth Hagin. Talvez alguns nem gostem dele, mas uma vez que você tem uma família espiritual, irmãos, a gente não se envergonha daqueles que foram os que nos geraram, os que cuidaram de nós, os que oraram por nós, mesmo estando à distância. E eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, no capítulo 1. Eu tenho alguns textos para compartilhar aqui, quero que você acompanhe. Vamos falar um pouquinho da história do Rema, desse homem, Kenneth Hagin, que foi usado por Deus, foi instrumento de Deus para construir algo, uma identidade, uma revelação da palavra de Deus para mudar a história de muitas vidas e hoje de nações. Diz assim em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3, Paulo escrevendo para o seu filho, ele tinha filhos espirituais, Timóteo, Onésimo, Tito. Você vai ver Paulo tendo uma ligação com alguns, mais do que outros que ele pregava. Era um filho para ele. Olha como ele diz no verso 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele sempre estava se lembrando de Timóteo. Agora olha o que no verso 4 ele diz, lembrando das tuas lágrimas. Houve algum dia entre Paulo e Timóteo que ele viu as lágrimas de Timóteo. E ele disse, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Quem aqui tem entendido que você tem recebido uma palavra que te leva a viver uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, uma fé verdadeira, legítima? Há muitos mercadejando a palavra de Deus, mas sabe, irmãos, quando temos recebido a palavra de Deus, todos nós somos testemunhas de que o Espírito, ele é o Espírito da verdade e dá testemunho dentro de nós. Agora, quando Paulo traz a menção da avó dele, da mãe Eunice, agora da fé que habita em ti, eu lembro que Janaína, quando Craig ministrou aqui, ela tomou esse versículo e disse, da fé que habitou em teu avô, em teu pai e que agora habita em ti. E vimos agora aqui há pouco Carrombé, sua filha e sua neta. Sabe, irmãos, esse ambiente onde a palavra é transmitida, ele também chegou a nós. E num sentido espiritual, nós podemos dizer que nosso amado Kenneth Hagin foi um avô para nós. Pastor Bud foi um pai. E nós somos filhos. Olha para alguém perto de você e diga assim, recebemos uma fé verdadeira, sem fingimento. Diga assim, e Deus vai nos prosperar nela. Amém? E olha o que diz no verso 6, para você não ter vergonha de suas origens. Eu conheço gente que tem vergonha do pai e da mãe, do avô, da avó. Mas nós não temos vergonha de onde saímos. Nós somos fruto do ministério do pastor Bud, e nós somos frutos do ministério de Kenneth Hagin, e não me envergonho. Assuma de onde você nasceu, não negue suas raízes. Porque a palavra está em ti, e você está recebendo o benefício dela, e ela tem uma força que está operando em ti.
Mas nós não podemos negar os nossos pais espirituais. E Paulo disse aqui nos versos seguintes, 6, 7 e 8. Por esta razão, pois, te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Um dia, lá no seu culto de imposição de mãos, você recebeu uma unção. Talvez você esmoreceu, meu querido, mas reaviva o dom de Deus. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Não esfria, fica animado, fica fervoroso. Olha o que ele diz no verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Eu não sei quanto a você, mas desde que meus olhos bateram naquele homem, nosso amado pastor Bundy, em 1991, 2, e eu disse, ele prega como os outros pregam, é a mesma Bíblia, a mesma palavra, mas ele tem algo que eu vejo que os outros não têm tanto. Era tanta compaixão, era tanto amor, era uma força da unção que eu lembro quando eu disse, sentado no chão, num batente, na escolinha Crianças do Brasil, disse, eu quero o que esse homem tem. Sabe, se Deus te conectou para você receber uma palavra tão viva, tão poderosa, é porque Deus fez essa ligação. E nisto você vai prosperar naquilo que Deus tem para você. Então honra, como temos aprendido, essa mensagem que nosso amado irmão Júnior tem trazido. Honra a palavra que você recebeu, dando respostas para Deus. Agora, como eu disse, vamos fazer um pouquinho um histórico de tudo que tem acontecido. Vamos olhar para o tempo passado, para o presente e vamos ter um pouquinho do vislumbre do futuro. Eu fiquei meditando e eu me lembrei, e se você está com sua Bíblia, abre aí em Lucas, no capítulo 1. Eu lembrei, certa vez que eu vi sobre a história da vida do nosso amado irmão Reagan, que ao nascer, ele teve sérias dificuldades como um bebezinho, foi posto para ser sepultado, mas ali houve um milagre, uma intervenção de Deus. Porém, a mãe dele tinha recebido uma palavra de Deus que aquele garoto iria ter um ministério com uma abrangência, uma força, como foi, numa certa medida, o ministério de João Batista. E olha o que diz Lucas capítulo 1, verso 13. O anjo falando para Zacarias um pouco sobre o caráter da vida e o ministério de João Batista. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Agora olha o caráter do ministério de João. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fala comigo, habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmão Reagan ministra num dos seus vídeos fases do ministério e ele fala da sua própria experiência de 4 fases, onde ele pastoreou por cerca de 15 anos, teve ministério itinerante, depois ele entendeu outras fases, até chegar o tempo que ele atuou como mestre e como profeta de Deus. E ele foi impulsionado por Deus para fazer projetos nascidos exatamente no lugar de oração, guiado pelo Espírito. Essa é uma mensagem dele com muito peso em todos os livros.
Ele tem livros específicos sobre esse tema. Mas tudo o que ele fez não foi para ele. Foi para fortalecer a igreja, foi para transmitir o conhecimento da palavra de Deus de uma forma muito intensa. E você vai ver que o pastor Bud foi fruto de uma geração que recebeu isso lá no ano de 81, 82, 83. E Deus chamou aquele homem para vir para o Brasil. E depois de 18 anos, uma escola semelhante à que ele recebeu, uma semente que foi plantada nele, vem e se multiplica aqui. Sabe aquela historinha que numa semente tem uma árvore, mas numa árvore tem uma floresta? Olhe para alguém perto de você e diga assim: você é uma árvore. E você vai semear essa palavra. E vamos espalhar esse evangelho. Diga assim: essa fé não fingida. Essa palavra que funciona. Talvez você possa estar pensando que eu estou exaltando o homem. Não. Deus usa pessoas. Deus vai te usar para abençoar vidas. E você vai ter que cair naquilo que Paulo disse: a excelência é de Deus, o vaso aqui é de barro. Agora, a instrumentalidade nós temos que reconhecer. Os níveis de submissão, de entrega, de mesmo sendo perseguido, se posicionar para fazer o que Deus queria, e não que os outros intimidadamente queriam que ele não fizesse, ele não deixava aquilo, ele ficava com a visão de Deus. Fica com a visão de Deus. Fica com a visão de Deus para a tua vida. Porque Deus só vai abençoar aquilo que nasce nele. Deus tenta, numa certa medida, abençoar projetos que os homens inventam. Ele tenta, até aqui eu posso. Agora eu já não posso mais. Agora, quando é algo que nasceu dele, irmãos, a mão dele se estende. A mão dele se estende, aquilo vai prosperar, não importa. Lembra quando Deus chamou Moisés? Faraó quis se levantar, não vai sair, nada e nada impedindo. Mas lá foi Moisés, disse: nenhuma unha nossa vai ficar com vocês. E arrancou o povo do Egito, porque era algo nascido em Deus. Você está pronto para se mover com Deus? Sabe de uma coisa, irmãos? Pensando nessas coisas, eu lembrei de um livro. E esse livro aqui, seguindo o plano de Deus, irmão Reagan fala de histórias que ele viveu, que ele teve visões, visitações, viu Jesus. Mas há numa parte aqui, na página 97, ele falando sobre testemunho interior. Algo que muitos de nós experimentamos, porém não obedecemos, porque a gente quer o espetacular. Pare de querer o espetacular, aprenda a se mover com o sobrenatural simples, suave. Se Deus quiser premiar, que Ele premie. Mas mova-se com aquilo que é simples. E ele falando sobre testemunho interior, eu queria que você parasse os seus ouvidos agora e ouvisse isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o rema. Hoje é dia rema. O que é rema? Como nasceu? Vamos parar um pouquinho, vamos olhar para a história. Quero lhe oferecer alguns exemplos das maneiras de o Espírito Santo dirigir os seus filhos. Vou lhe dar também alguns princípios práticos para ajudá-lo a seguir a orientação do Espírito Santo na sua própria vida. Na minha própria vida e ministério, houve centenas de experiências que poderia citar para mostrar como o Espírito Santo me dirigiu mediante o testemunho interior. O modo primário de Deus guiar os seus filhos. Fiquei sabendo, por exemplo, mediante o testemunho interior, que devia fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Algum tempo antes de eu pronunciar o fato publicamente, mediante a unção do Espírito Santo no avivamento em acampamento no ano de 1973. Foi um simples testemunho interior. Ele percebeu: eu tenho que abrir um centro de treinamento. Ele discerniu. Talvez alguns dos maiores discernimentos que Deus tem para a tua vida, não vai ser um anjo, não vai ser uma profecia,
Vai ser um testemunho interior, um saber no íntimo. Eu preciso fazer isso. E em cima daquelas decisões de obediência, tanto você vai experimentar a mão de Deus estendida para você, como também você vai abençoar milhares de vidas. Agora olha a sequência do que ele diz ainda aqui. Fiquei com perfeita certeza, mediante o testemunho interior, que Deus queria que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, tanto quanto a teria se tivesse Jesus aparecido a mim numa visão e me ordenado a fundá-lo. Na verdade, em 1950, Jesus realmente apareceu para mim. Naquela visão, ele falou comigo a respeito do meu ministério, me deu uma unção especial para curar os enfermos. Mas quanto a fundar o centro de treinamento bíblico, o testemunho interior me deu tanta certeza quanto recebi na visão de Jesus de que eu teria um ministério de cura dos enfermos. Presta atenção, irmãos, essa escola que hoje, só no Brasil aqui são 69 e são quase 170 no mundo, ela nasceu por uma obediência a um testemunho interior. E ele está valorizando aqui essa forma de ser guiado. Ele recebeu visitações de Jesus, mas ele enfatiza que foi o testemunho interior que fez com que ele se sintonizasse com Deus para cumprir um propósito. Agora lembra a profecia que eu li que era de João Batista: preparar um povo habilitado para o Senhor. O que Deus está fazendo conosco? Nos habilitando. E bem curioso, porque João Batista preparou um povo para receber Jesus na primeira vinda. Só que essas escolas estão preparando os crentes para proclamar o Evangelho e preparar um povo para Jesus na sua segunda vinda. Afinal, Jesus está voltando. Ele está voltando, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. Agora me segue ainda. Olha o que ele diz. Realmente sabia dentro de mim, mediante o testemunho interior, que a vontade de Deus para mim era que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, embora eu de início não quisesse fazer assim. Ele não queria, mas ele obedeceu. Testemunhos interior que você não quer, mas ele obedeceu. E olha como está. Ele partiu 11 anos atrás. Mas a obra que ele começou está em movimento, como uma roda, em atividade. Aquilo que ele começou está arrastando outras vidas e vai arrastar outras. Pastor Bud está com o Senhor, mas a unção, por causa da obediência dele que tem sido liberada, está se multiplicando e como rolos está indo a vários lugares. Você está aí sentado, talvez você diga: eu nunca vou sair de Campina Grande. Um dia eu já pensei isso também. Mas os planos que Deus tem para nós são mais altos do que o que a gente consegue enxergar. Existem profecias sobre essa cidade. Eu sei que os remas estão aí sendo espalhados pelo Brasil, mas tem algo que Deus tem com essa cidade. Os outros percebem quando olham para cá e chegam aqui. E talvez os de casa não percebam, que estão no natural demais. Como foi que ele recebeu o testemunho interior? Irmãos, muitas vezes orando em línguas, muitas vezes a ponto de você se desligar do que é natural e ser capaz de discernir aquilo que Deus está transmitindo no Espírito. Quando Janaína diz: não subestime o que Deus pode fazer com uma pessoa, os irmãos de José desprezavam ele.
Nós temos que ficar numa posição de disponibilidade para Deus. Temos algo começando com o centro de cura. Não vai dar nada esse centro de cura. Que nada. O centro de cura é como aquela nuvem que o profeta viu. Eu vejo uma pequena nuvem, mas há uma tempestade, um avivamento de cura chegando nessa nação. Olha para alguém perto de você, diga: existe uma unção nessa visão. Agora olha que curioso, eu ainda vou ler um pedacinho aqui. Estamos aqui para reconhecer como nasceu essa instituição, em Deus. Alguns tentam imitar, mas aquilo que é imitação não tem força, não tem vida, porque quem sustenta é Deus. Se Deus não mandou, não faça. Agora vê o que diz: foi também o testemunho interior que me levou até a localidade atual do Rema, na cidade de Broken Arrow. Antes disso, você deve saber, durante os 2 primeiros anos do centro de treinamento, funcionávamos na Assembleia de Sheridan, uma igreja em Tulsa. Não tínhamos prédio próprio para iniciar o Rema. No primeiro ano, formamos apenas 58 alunos. Mas houve um crescimento rápido na frequência das aulas. E já no segundo ano, estávamos precisando de instalações que acomodassem mais alunos. Em 76, portanto, começamos a procurar uma localização permanente para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Sabíamos que as instalações por nós escolhidas precisariam ter capacidade para ser aumentadas de acordo com o aumento do número de alunos. Não queríamos nos ver obrigados a recusar centenas de alunos por ano. Irmãos, vai ficar lindo aqui, mas pode ser que Deus esteja vendo o primeiro ano do Rema aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe de uma coisa? Não vamos preparar somente as salas de aula lá. Vamos preparar essa igreja para algo que vai acontecer. Fala comigo: eu chamo a existência esta igreja pronta. Posso prosseguir? Então um certo amigo, homem de negócios, me disse: achei em Broken Arrow um lugar que talvez seja apropriado para a escola. E assim fui de carro para lá com minha esposa, para verificar o local. No momento em que, ao dobrarmos uma esquina, vi o prédio de escritórios e o armazém. Agora o prédio administrativo dos ministérios Kenneth Hagin e o auditório memorial Hooker, respectivamente. Percebi o sinal do Espírito Santo mediante uma animação no meu espírito. Na hora que ele dobrou e chegou naquele lugar, sentiu como que um choque. Isso me lembra muito quando, procurando um lugar para a igreja de Campina Grande, o pastor chegou nesse terreno e disse: é aqui. Dois testemunhos, 3 aqui desse fato. Minha esposa recebeu o mesmo testemunho interior. Não experimentamos nenhuma revelação espetacular, mas por dentro sabíamos que o Senhor estava dizendo:
é aqui mesmo. Compramos, portanto, esse imóvel e mudamos o Ministério Centro de Treinamento para Broken Arrow. Não foi uma decisão fácil de ser tomada. Para nós era um passo gigantesco de fé. Boa parte do imóvel estava sem construções e sabíamos que levantar o campus Rema custaria muito dinheiro. Mas a despeito de como a situação parecia segundo a carne, obedecemos a Deus. E as coisas todas concorreram para o nosso bem. Durante os primeiros anos, depois de mudarmos os nossos escritórios para o Broken Arrow, construímos um campus Rema atual, passo a passo, realizando uma obra que muitas pessoas tinham declarado ser impossível. Fala comigo, nós também. Passo a passo. Vamos lá. Mas tudo começou mediante a obediência ao testemunho interior do Espírito Santo. Para completar aquele relatório, eu vou acrescentar uma nota histórica, que demonstrará como é importante prestar atenção ao testemunho interior. Há alguns anos, uma senhora pentecostal de idade contou-me como o Pentecostes chegou originalmente em Broken Arrow, pouco depois do ano 1900. Uma velhinha, uma vovozinha disse: eu vou lhe contar uma coisa, irmão Reagan. E olha o que ela disse. Contou-me a respeito de um jovem agricultor chamado Rupert Bailey, que foi batizado no Espírito Santo na primeira igreja pentecostal de Broken Arrow. Esse jovem morava numa fazenda situada, onde o centro de treinamento bíblico está hoje. Espera aí. Embora esse homem não passasse de adolescente, tinha um forte desejo por um reavivamento na sua geração e nas gerações seguintes. Aquele homem que tinha aquele pedacinho de fazenda orava e consagrava aquilo para um avivamento na geração dele e nas seguintes. Deixa eu te dizer, você é fruto das orações desse homem. Nada acontece sem ser gerado. Quando ele trabalhava na fazenda com seu pai, gastava horas orando num gramado saliente, localizado onde o primeiro centro para o aperfeiçoamento de estudantes foi posteriormente edificado. Dia após dia lutava em oração a favor das almas perdidas. Certo dia, depois de orar, ele se colocou em pé naquele gramado e profetizou mediante a unção do Espírito Santo: a partir deste exato lugar, surgirá uma obra que alcançará o mundo. Quando o irmão Reagan partiu, alguns remas, só que nesses 10 anos se multiplicou agora mais do que quando ele estava vivo. O pastor Bud viu multiplicado, mas daqui a 10 anos, você pode dar uma dançadinha. A década de 90
fim de 80, 90, houve algo aqui em Campina Grande, um avivamento, Deus chamando de todas as classes sociais, conversões aos montes. E Guta testemunha, várias vezes ele contou de pessoas orando, e a palavra profética de Deus era que um americano viria para cá. Não é porque é americano, era o conteúdo que ele trazia. Olha para as tuas mãos. Diga: existe uma missão sobre nós. Não vou ser negligente. Eu vou cumprir. Eu vou fazer história. Diga: eu vou ver essa igreja forte. Diga assim: eu vou ver esse rema cumprindo o seu propósito. Diga assim: chegará o dia que vamos ter ofertas aqui, que vai construir prédios do outro lado. Agora olha para mim. No período que esse homem orava e consagrou aquele terreno, 74 anos depois, ninguém mais, aquela senhorinha lembrava, talvez nem acreditou, mas quando viu se cumprindo, ela disse: deixa eu te contar uma história. Guarde bem as coisas que você tem ouvido e testemunhado, porque daqui a alguns anos você vai para dizer para algumas pessoas: deixa eu te contar uma história. Eu estava lá, eu vi, ninguém acreditava, era apenas uma palavra, era impossível aos olhos humanos. Mas está se cumprindo, 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 vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Nós vamos invadir esse interior da Paraíba. Nós vamos agora rumo ao norte do país. Já estamos tocando os pés nas nações, rumo aos países de língua portuguesa. Há outras nações também. Estamos com o espírito de Josué e Calebe. Pode parecer difícil aos olhos, mas o Senhor vai conosco, vamos conquistar. Podemos tomar alguns minutos para orar no Espírito Santo por essa visão do rema? Vamos lá. Se quiser ficar em pé, sentado, ajoelhado, vamos orar um pouco. Non treminichique prefete que sendre lerenécia. É mais do que uma igreja, é mais do que uma escola. Pai, eu declaro um incêndio, o fogo da tua palavra correndo. O Senhor levantando ministros, homens e mulheres, inflamados com teu espírito, com tua palavra, com a visão celestial. Não faltarão recursos, eles virão
Frabanaculirimiandre menegezele remenechikiriandra. Shakremene lirimiandra mamakliriandre nekiriandre neia. Haha. Orese merevendre menekali miambra managasse. Parmagaski tirimiandre leresia. Ha. Haha. Levanta, Pai, intercessores para o rema hoje. Nebrine vagasgi nimicoli para managasti criandres. Haha. Obrigado, Pai. Agora levanta tuas mãos e só dá graças. Obrigado. Obrigado. O Senhor começou uma boa obra lá em Broken Arrow, e o Senhor vai completar nas nações. Aquele homem orou para que as nações fossem alcançadas, e nós nos unimos a essa visão, a esse desejo. Obrigado, Pai. Você pode sentar. Foi no mesmo período que aquele homem orava, no início do século 20, que também acontecia o grande avivamento da Rua Azusa, ou o mover do Espírito que sacudiu a terra. Agora é curioso que as línguas voltaram, porque quando as línguas voltam, ou quando oramos no Espírito Santo, Deus encontra avenidas para que seu propósito se cumpra mais velozmente. Até porque ele disse: não é por força, não é por poder, não é por sabedoria humana, é pelo meu Espírito. Aconteceu isso no início do século passado, e muitos, os pentecostais, línguas, falando, fluindo e gerando e fazendo a vontade de Deus. E é curioso que Deus trata com dois grupos muito importantes, depois que a igreja nasceu: Israel e a igreja. E você vai ver que ao mesmo tempo que aconteciam coisas sérias com Israel, os judeus voltando, o sionismo, os judeus voltando para a terra, Deus trazia um mover do Espírito na igreja. Lá no início do século. E foi acontecendo e se espalhando para tantos lugares, o pentecostalismo, o mover do Espírito, o Espírito se movendo, as coisas avançando com uma nova força. Mas chega na década de 40, depois de um período de tantas línguas, foi o tempo de Deus restaurar os 5 dons ministeriais, e começou com os evangelistas. Os operadores de milagres, as tendas nos Estados Unidos, milagres assim explodindo. Tantos homens e mulheres de Deus, você já deve ter ouvido. Homens que, num só culto, 45 pessoas, cadeira de roda, eram levantadas. Os dons ministeriais sendo erguidos. Depois veio na década de 60, 70, Deus começou a restaurar o ensino na igreja. Foi exatamente neste período que irmão Reagan conta que houve um dia que era uma coisa enfadonha, chata, que era a escola dominical e ele ensinar. Ele gostava de pregar. Ele disse que pregava como um catavento. Uma metralhadora. E a pregação tem seu lugar. Mas ele disse que naquela manhã era enfadonho. Ele foi ensinar. Um manto de ensino caiu sobre ele. A unção do ensino veio sobre ele. E anos depois, ele foi comissionado por Deus para iniciar uma escola, onde o ensino haveria de ser o peso máximo. Lógico que ele de vez em quando pregava,
Mas o ensino foi algo gerado pelo Espírito, movido pelo Espírito. E se olharmos textos na Bíblia, você pode me acompanhar só ouvindo. Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus foi ungido com 3 propósitos: pregar, ensinar, curar. O que a pregação faz? Me inspira eu me posicionar, a que eu haja, me deixa animado, agitado, me tira daquela condição de inércia, me põe em atividade, proclama verdades que eu fico estatalado. Mas Jesus também ensinava, ele esclarecia através do ensino, do conversar, do explicar verdades fundamentais. E curava, tocando os corpos para que fossem restaurados. Veja que interessante, a pregação, ela é tão intensa e veloz, que às vezes afeta a pessoa, sem mesmo a pessoa ter o tempo de processar as coisas. E pega ela. Tem pessoas às vezes estão ouvindo a ministração, já estão a ponto de correr, mas a pregação foi tão intensa, que antes dela pensar em sair, ela já estava respondendo. Mas o ensino, irmãos, é algo curioso. Em Atos 19, Paulo, pregando e persuadindo acerca do reino de Deus, separou um grupo dos que creram e ensinava todos os dias por 2 anos, explicando, porque existe uma unção do ensino. Jesus fazia os 3, pregava, ensinava e curava. Se você for examinar minuciosamente os 4 evangelhos, você vai achar uma coisa muito interessante. Dos 3, o que ele mais fez foi ensinar. A palavra que Deus deu para o pastor Bud, embora sendo um apóstolo e despertando outros dons, mas deixa eu te dizer algo muito sério. A unção que repousa sobre nós é a palavra que veio sobre ele. Vai ao Brasil e ensina ao meu povo a minha palavra. A fé que havia, irmão Reiga, pegou ele e tem nos pegado. E eu vou te dizer algo sério. No dia da partida do pastor Bud, estava o corpo dele aqui apenas, mas naquele dia, ao amanhecer, Deus me comunicou algumas coisas. E o Senhor falou que haveria um aumento da unção apostólica, da força, do efeito nas igrejas e nos remas. Se essa palavra tem produzido resultados, ela vai ficar mais forte, mais poderosa. Em outras palavras, diga todos juntos comigo, diga assim: a unção vai aumentar. Sabe por quê? Porque estamos obedecendo a uma visão celestial. E quando eu digo que a unção vai aumentar, me veio um texto muito curioso. Abre comigo em Lucas 19. Jesus pregava, ensinava e curava. Estamos destacando agora o ensino para o corpo de Cristo, executado pelos dons ministeriais. Mas vamos olhar para Jesus. Ele se concentrou para ensinar. O rema é algo que Deus levantou não apenas para o verbo da vida, mas para o corpo de Cristo no Brasil.
Eu viajei e ainda viajo, mas viajei por muitos anos. E os testemunhos mais chocantes para mim era, por exemplo, na cidade de Natal, um pastor de uma igreja de 1.200 pessoas chegar para mim e dizer: eu estou no 6º ano de um seminário. Eu sou pastor de uma igreja de 1.200 pessoas. O que você me falou nesses 15 dias, você desmantelou tudo que eu aprendi. Aí ele olhou para mim e disse: eu estou com raiva e estou lhe amando ao mesmo tempo. Você chega em cidades como Brasília, Deus chamando ministros, pastores, para reciclarem, mergulharem num mover de Deus, da palavra e do Espírito. Porque algo curioso, se você olhar para o nosso folder, hoje é dia rema. Você vai ver irmão Rega dizendo que ele leu uma pesquisa de que muito do que era ensinado se aproveitava muito pouco. Ele olhou para os anos de vida que teve, lições aprendidas a duras penas, tomou aqueles assuntos, disse: é isso que o povo precisa aprender para não ter que sofrer como eu sofri. Uma ênfase de fé, porque Deus o comissionou: vai e ensina a fé ao meu povo. Uma ênfase de práticas neotestamentárias, entender a vontade de Deus para a igreja. Uma ênfase no ser guiado pelo Espírito. Uma ênfase em fundamentar e buscar tudo respostas na palavra. Um homem que se humilhou à palavra de Deus para fazer simplesmente aquilo que tinha concordância com o que estava escrito. Porque tem muita coisa sendo feita em nome de Deus que Deus não está envolvido. Agora, quando o conhecimento vem e liberta, irmãos, é algo revolucionador. É porque você está vendo só crentes que já receberam, outros estão crescendo, uns meio se arrastando, mas outros crescendo, outros despontando. Mas se você entrar em alguns lugares aí, você vai chorar por ver pessoas sinceramente servindo a Deus com uma religiosidade maligna, demoníaca, que paralisa elas, que não tem nada a ver com a Bíblia. É isso mesmo. E enquanto estamos usufruindo da verdade, mas às vezes fazendo pouco caso. Eu creio que Deus quer nos despertar. Você está em Lucas 19? Diga comigo: a unção do ensino, ela é preciosa. Amém, irmãos? Verso 47. Era a última semana de Jesus, antes da crucificação. Olha o que diz: e todos os dias ensinava no templo. Fala comigo: todos os dias. Lógico, ele fez milagres, ele pregou, mas aqui diz: todos os dias ele ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes e escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazer, porque todo o povo ficava enlevado a ouvi-lo. Uma outra versão diz: todo o povo ficava dominado por ele. É lógico que você sabe que Jesus não era uma coisa natural, não era do homem. Era uma unção que fluía dele. Imagina um lugar de confronto, meu querido. Pessoas querendo vir prendê-lo. Os soldados voltaram e disseram: não podemos resistir às palavras que ele falava. A virtude, o conhecimento, a sabedoria de Deus estava tão forte que dominava as pessoas. Havia uma mulher nos Estados Unidos, está até aqui o livro dela, Kathryn Kuhlman. Essa mulher era perseguida grandemente por causa dos milagres. E os inimigos dela diziam: ela enfeitiça.
ela hipnotiza as pessoas. Mas as curas, os milagres, os sinais eram inegáveis. Só que aqui está falando de Jesus ensinando. Existe uma força quando o Espírito da verdade está em manifestação ensinando, porque tem gente que só pensa que o Espírito se move quando tem pulo, carreira, salto, pontapé, cangapé. Não, meu querido. Se tem um dos lugares que o Espírito gosta mais de se mover, é no ensino. Só que a revolução que ele está fazendo é na tua mentalidade troncha, deformada, incompleta. E você vai ver Paulo se esforçando, todas as suas forças, até as entranhas, para que o povo entendesse que o corpo tinha que ser oferecido como sacrifício vivo, mas a mente tinha que ser transformada pela renovação da palavra de Deus. Para quê? Distinguíssemos no Espírito qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renova a sua mente, você não entra na vontade de Deus logo. Você tem percepções, como quando o irmão Reagan disse, eu percebi, o testemunho interior disse, abra um centro de treinamento. Quando você renova a sua mente, quando você se submete a um ensino, a sua mentalidade vai começar a gravitar nas coisas celestiais. E você vai discernir os caminhos de Deus para você, para o seu ministério, para a sua vida. Paulo se esforçava para mudar a mentalidade das pessoas, porque uma cura, lógico, graças a Deus, vai beneficiar o corpo. Mas imagine uma pessoa com um corpo curado, restaurado e a mente aleijada ainda. Com isso não estou desvalorizando o ministério de cura. Pregar, ensinar e curar está no mesmo nível, os três. E eu acho que até também precisamos de alguns pregadores mais selvagens. Porque se o remo é um lugar de ensino, a igreja é um lugar de ensino e pregação. De vez em quando eu fico desejando, Senhor, deixa eu experimentar aquela unção de pregação. Que eu te sigo. Fala comigo, a unção do ensino vai aumentar. Diga, nossa abrangência vai se estender mais longe. Não ria de mim, mas a aposentadoria é no céu. Tem muito trabalho nesta terra. Não, tem uma nova geração chegando. Não, meu querido, é você e a nova trabalhando. A seara é grande. Fala comigo, estamos crescendo. Sabe o que me lembra? Êxodo 1. Quando José morreu, a família de Abraão, Isaque e Jacó no Egito ainda era 70. Mas passado 400 anos, aquele tempo, eram milhares, milhões. Olhe para alguém perto de você e diga assim, estamos nos multiplicando. Tem muito trabalho à frente. Se você está de manga dobrada, diga assim, vamos arregaçar as mangas. Diga assim, vamos trabalhar. Diga, é a obra do Senhor. Diga assim, são vidas que vão ser salvas. Irmãos, vamos cumprir aquele ministério, ou aquela palavra que diz, um planta, outro rega, mas Deus vai dar o crescimento. A visão é tão maior do que nós,
que não só é para abençoar o Verbo da Vida, vamos abençoar outros ministérios. Você está pronto para esse tempo? Fala comigo, um novo tempo. Fala comigo de novo, um novo tempo. Lembra que chegou o momento na vida do profeta Elias que ele teve que correr, mas diz que a mão do Senhor veio sobre ele e foi mais veloz do que a carruagem do rei. O Senhor está dizendo: vocês vão correr mais rápido do que Satanás, para salvar as vidas, fazer a minha vontade, libertar as pessoas pela pregação do Evangelho e o ensino da palavra. Deixa eu te dizer, a necessidade do rema não só é dinheiro para completar, é preciso oração. Deus vai levantar intercessores entre nós, monitores cheios do Espírito Santo, pessoas para cuidar das crianças enquanto os pais se sentam. Diga comigo, nada faltará para que essa visão se cumpra. Diga, nós vamos ver o propósito de Deus se cumprindo. Você está feliz por isso? Algo que me chama muita atenção em Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe uma das propriedades da unção? Te coloca em movimento. Você vai tentar até fugir como Jonas, mas a unção vai te sacudir. O teu sono vai fugir. Aquilo que você sabe que tem que servir não serve. Você vai ser impulsionado, despertado. Um senso de dívida, de responsabilidade vai cair dentro de você e você vai dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Deus vai multiplicar os fiéis. Deus está preparando casais, famílias, grupos que vão ser enviados, comitivas, que nem na cabeça não sabem, mas paulatinamente o Senhor vai trazer as suas mãos para serem enviados. Diga comigo, essa nação vai ser coberta com essa palavra. Diga, o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir o Brasil e as nações, como as águas cobrem o mar. Diga, seremos mais velozes do que os planos do inimigo.